Nos capítulos 18 a 22 de Jeremias, o profeta continua a transmitir as mensagens de Deus sobre o julgamento iminente de Judá, utilizando parábolas e ações simbólicas para ilustrar a seriedade da situação. Deus oferece a oportunidade de arrependimento, mas também avisa sobre a destruição inevitável devido à persistente desobediência do povo. Jeremias, capítulo 18. Versículos 1 a 10. Deus instrui Jeremias a ir à casa do oleiro e observar o trabalho dele. Jeremias vê o oleiro trabalhando em um vaso, mas o vaso se estraga em suas mãos. Então o oleiro refaz, conforme o que lhe parece bem. Deus usa essa observação para ilustrar sua soberania sobre Israel. Ele pode moldar e refazer a nação conforme sua vontade. Se uma nação se arrepender de sua maldade, Deus se arrependerá do mal que pensava fazer contra ela. Mas se fizer o mal, Deus trará o desastre planejado. Versículos 11 a 17. Deus chama Judá ao arrependimento, mas o povo responde que seguirá seus próprios caminhos e fará o que bem entender. Deus lamenta a teimosia do povo que se afastou de seus caminhos para adorar ídolos. Eles se tornaram como um vento oriental que os espalhará e trará desolação. Versículos 18 a 23. Os inimigos de Jeremias conspiram contra ele, dizendo que não precisam ouvir suas profecias. Jeremias clama a Deus por justiça, pedindo que seus inimigos sejam punidos por seus planos maliciosos. Ele pede que Deus se lembre de como ele intercedeu pelo povo, mas agora eles retribuem o bem com o mal. Jeremias, capítulo 19. Versículos 1 a 13. Deus instrui Jeremias a comprar um vaso de barro e a levar alguns anciãos e sacerdotes ao vale de Ben-Rinom, onde ele deve proclamar a palavra do Senhor. Jeremias denuncia os pecados de Judá, que encheram o lugar de sangue inocente, queimaram incenso a Baal e sacrificaram seus filhos no fogo. Deus declara que trará desgraça sobre o lugar, tornando-o um vale de matança. O povo de Judá será entregue aos seus inimigos, e a cidade será um horror e objeto de zombaria. Versículos 14 e 15. Jeremias retorna do vale e se posiciona no átrio da casa do Senhor, proclamando a mesma mensagem. Ele avisa que Deus trará sobre a cidade e seus habitantes todo o mal que anunciou, porque endureceram a sua cerviz e não ouviram suas palavras. Jeremias, capítulo 20. Versículos 1 a 6. Passur, o sacerdote, ouve Jeremias profetizando essas coisas e manda espancá-lo e colocá-lo no tronco. No dia seguinte, Passur solta Jeremias, que o renomeia de Passur para Magor-Missabib, terror por todos os lados. Jeremias profetiza que Passur e todos os seus amigos morrerão na Babilônia e serão enterrados lá por causa de sua falsidade. Versículos 7 a 18. Jeremias lamenta seu chamado profético, reclamando que Deus o enganou e que ele é motivo de zombaria o dia todo. Mesmo assim, ele não pode deixar de falar as palavras de Deus, pois são como fogo em seus ossos. Jeremias também pede que Deus vingue seus perseguidores. Ele clama a Deus, lembrando que é justo e que prova os pensamentos e o coração. Jeremias, no entanto, também lamenta o dia de seu nascimento, desejando não ter nascido para ver tanta dor e sofrimento. Jeremias, capítulo 21. Versículos 1 a 10. Deus envia uma mensagem a Jeremias para Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, está guerreando contra Jerusalém. Zedequias esperava que Deus realizasse um milagre, mas Jeremias profetiza que Deus lutará contra Judá e entregará a cidade nas mãos dos babilônios. Ele aconselha o povo a se render, pois aqueles que ficarem na cidade morrerão pela espada, fome e peste, mas os que se entregarem aos babilônios viverão. Versículos 11 a 14. Deus instrui a casa do rei de Judá a executar a justiça e a livrar os oprimidos,
para que a ira de Deus não arda como fogo e consuma tudo por causa da maldade de seus atos. Ele adverte que, mesmo que habitassem como escoltas no Líbano e fizessem seus ninhos entre os cedros, ele os destruiria. Jeremias, capítulo 22, versículos 1 a 9. Deus envia Jeremias ao palácio do rei de Judá para proclamar a palavra do Senhor. Ele exorta o rei a praticar a justiça, livrando o oprimido e o estrangeiro, e a não derramar sangue inocente. Se obedecer, haverá prosperidade, mas se não, o palácio será desolado. Todas as nações perguntarão por que Deus fez isso, e a resposta será que abandonaram a aliança do Senhor e adoraram outros deuses. Versículos 10 a 12. Deus lamenta a morte de Josias, o justo rei, e profetiza o exílio de Salum, Jeoacás, filho de Josias, que não voltará mais a Judá. Versículos 13 a 19. Deus denuncia Jeoaquim, outro filho de Josias, por sua injustiça e opressão. Ele construiu seu palácio com trabalho forçado e derramou sangue inocente. Deus compara sua injustiça à justiça de seu pai, Josias, que julgou a causa dos pobres e necessitados. Joaquim será enterrado como um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Versículos 20 a 30. Deus adverte a Jerusalém para chorar pelos seus filhos que estão indo para o cativeiro. Ele prediz a queda de Conias, Jeconias, filho de Jeoaquim. Conias será lançado fora, ele e sua mãe, e morrerão na terra onde foram levados cativos. Nenhum dos seus descendentes prosperará sentado no trono de Davi, pois Deus os rejeitou. Esses capítulos de Jeremias continuam a enfatizar a necessidade de arrependimento e fidelidade a Deus, enquanto denunciam a idolatria, injustiça e desobediência de Judá. Deus promete julgamento, mas também oferece esperança de restauração para aqueles que confiam nele. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Jeremias, capítulos 18 a 22. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!